Olá, que bom encontrar você aqui de novo. Espero que vocês se sintam confortáveis, espero que vocês sejam muito bem-vindos e vamos em frente. Eu vou aqui propor para vocês que neste capítulo Seres Vivos e as Cadeias Alimentares, a gente vai dividir este capítulo em duas partes. Na primeira parte, a gente vai trabalhar só mais sobre as características que os seres vivos possuem. Na nossa videoaula de hoje, nós trataremos de um tema por demais importante: os seres vivos e as cadeias alimentares. Você está vendo aí na foto de início do nosso capítulo uma perereca. Ela está consumindo uma borboleta. Essa aí é uma relação que envolve uma cadeia alimentar. Mas não é só essa relação que nós vemos no nosso dia a dia. Você, no seu dia a dia, se depara com inúmeras outras relações desse tipo. Qual a importância das cadeias alimentares? Por que os seres vivos estão sempre atrás de alimento? O que é energia? De onde os seres vivos retiram a energia para poder sobreviver, para poder realizar suas funções? Essa, dentre outras curiosidades, serão respondidas ao longo desta videoaula. Os seres vivos nascem e se desenvolvem e depois eles morrem. Isso é uma coisa comum entre todas as espécies que você, que nós conhecemos. Você aí na foto desse slide está vendo aí o exemplo de uma rolinha, né? Um dos pássaros mais bonitos, mansos, que existe na natureza. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o ciclo das aves. Após acasalar, a fêmea procura fazer um ninho. Depois que faz esse ninho, ela choca esses ovos. Depois, passado algum tempo, os filhotes nascem e, a partir daí, começa um longo ciclo de cuidados que as mamães pássaros têm com seus filhotes. Assim se procede. Então, chega um determinado tempo em que eles começam a criar penas, adquirir a capacidade de voar e passam a se alimentar sozinhos, ganham a independência. Algo muito parecido ocorre com todos os seres vivos. Isso mesmo, todos os seres vivos têm essa capacidade, têm essas características. Eles nascem, eles crescem, eles geralmente se desenvolvem, geralmente se reproduz, geralmente porque nem todos completam esse ciclo. E, finalmente, um dia eles morrerão. Todos os seres vivos eles apresentam um ciclo de vida, um ciclo vital. Essa é uma das características básicas, essa é uma das características fundamentais para que um ser seja considerado vivo. Uma outra característica importante, além da anterior, ou seja, o ciclo vital, além do ciclo vital, uma outra característica muito importante e essencial para que um ser seja caracterizado como um ser vivo é a necessidade de se alimentar. Desde nós até a mais simples bactéria tem essa necessidade. Mas por que essa necessidade? Nós nos alimentamos em busca principalmente desse precioso recurso, a energia, para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento de todos os seres vivos, para a sua sobrevivência. E as plantas? As plantas comem, professor. Se a importância do alimento reside na capacidade de adquirir energia, e as plantas? As plantas também, só que as plantas são diferentes. Elas produzem seu próprio alimento. Uma planta não necessita
necessariamente capturar um ser vivo e se alimentar deste ser vivo. Ela faz um processo denominado fotossíntese, onde nesse processo ela utiliza recursos naturais, a água e os sais minerais do solo, do ar, o gás carbônico e do universo, a energia solar. E a partir daí ela consegue produzir o seu alimento, ela consegue a energia necessária para poder se alimentar. Sem luz, você não se alimentaria. Sabe disso? Qual a importância da luz para a sua alimentação? Ora, tudo começa com a fotossíntese. Se as plantas não fizessem esse processo que eu acabei de dizer, a fotossíntese, com certeza não haveria alimento. Então, a planta necessita dessa luz para realizar a fotossíntese. Se não fosse a luz do sol, a alimentação, a energia não seria possível. A energia primária, portanto, vem do sol. Todos os seres vivos precisam, necessitam desse bem precioso, desse recurso precioso, energia. Energia para poder sobreviver, energia para poder realizar todas as suas funções vitais. Uma outra característica não menos importante é a capacidade de se reproduzir. Todos os seres vivos têm essa capacidade. Desde uma baleia jubarte, o maior animal que existe, até um vírus, que é um ser extremamente pequeno, precisam ou podem se reproduzir. A reprodução é uma característica básica de todos os seres vivos. Vamos voltar aqui ao exemplo do passarinho. Os passarinhos crescem, um dia eles se tornam adultos. Depois que eles se tornam adultos, eles se acasalam. Conosco, os seres humanos, a coisa não é diferente. Com seu gato ou cachorro de estimação, a coisa procede-se do mesmo jeito. A reprodução, ela tem a função de perpetuar, tornar a espécie eterna aqui na Terra. Todos os dias morrem milhares de seres vivos, mas eles continuam por aí, existindo. Uma planta, nós, os passarinhos, mas isso só acontece graças à característica denominada reprodução. Todos os seres vivos têm essa capacidade. Os seres vivos, eles dependem do ambiente, dependem do meio ambiente. Isso é uma outra característica importante dos seres vivos em relação à vida. Por exemplo, o ar. Nós, um passarinho, um golfinho, um gatinho, nós precisamos do ar para poder viver. E de inúmeros outros recursos também que o ambiente oferece. Essa sua mochila que você está usando, esse seu caderno, tudo isso veio do meio ambiente. O meio ambiente precisou produzir para você poder utilizar. Agora vem aí uma ressalva, a gente precisa saber como utilizar de forma racional os produtos que a natureza nos oferece, porque pelo andar da carruagem nós vamos acabar destruindo tudo que está por aí. Uma outra característica importante dos seres vivos é a sua adaptação ao ambiente onde vivem. Nós, por exemplo, estamos muito bem adaptados a esse clima quente aqui do Nordeste. Já, por exemplo, um esquimó está relativamente bem adaptado ao clima gélido dos polos. Isso mostra uma outra característica muito importante de todos os seres vivos, ou seja, é a adaptação ao ambiente onde eles estão. Uma vez que o ser vivo ele se torna desabituado ao seu ambiente,
ele acaba perecendo, morrendo. Foi o que aconteceu com muitas espécies que já entraram em extinção. Dando então prosseguimento às características dos seres vivos, uma outra que vale a pena a gente destacar aqui é a capacidade que os seres vivos têm de interagir uns com os outros. Vocês, por exemplo, são seres sociáveis. Vocês só sobrevivem por causa da interação que existe entre vocês. Não é diferente também entre nós e os outros seres vivos, entre os outros seres vivos e o meio ambiente, entre os outros seres vivos uns com os outros. Por exemplo, os passarinhos, eles têm uma grande relação de interdependência com as árvores. Eles constroem os seus ninhos nas árvores, eles se abrigam nas árvores, as árvores fornecem alimentos para esses passarinhos. Então, há uma grande relação de interdependência de um para com o outro. Existem árvores que dependem de passarinhos para poder se reproduzir. Quando o pássaro come um fruto, geralmente ele leva a semente para outro canto e neste outro lugar ele libera essa semente. Quando encontra condições adequadas, ela germina distante da planta mãe. Serpentes podem se alimentar de pássaros. Há pássaros também que se alimentam das serpentes, como é o caso da águia, quando captura uma serpente. As árvores dependem de outros seres vivos para poder sobreviver, para poder se reproduzir, como eu já disse, tá certo? Para poder ser levado para outro lugar. Muitas árvores dependem de aves para poder transportar semente. Resumindo, os seres vivos, eles interagem uns com os outros de forma direta ou indireta. Isso é uma característica importante dos seres vivos. E essa relação de interdependência garante a sobrevivência de todos no meio ambiente. Ok, então, essa parte de questões propostas, você faz o seguinte, você responda essas questões em seu caderno. Abração, beijo.